Você conhece esse livro aqui, O Poder do Subconsciente? Se você não conhece, chegou a hora de você conhecer. E eu tenho certeza que a hora que você vê aqui, ó, tanto esse vídeo que eu vou postar agora, quanto os outros vídeos que eu tenho aqui no canal fazendo o resumo desse livro, vai te dar aquela vontade de comprar para você ler. E olha, sabe qual que é o melhor de tudo isso? É que ele vai te ajudar a mudar a sua mentalidade sobre você mesma. Quem tá entrando aqui nova no canal, eu sou a Flávia Cavalcante e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este livro, fazer um resumo. Para quem ainda não acompanhou, eu tenho aqui, ó, o resumo do capítulo 1, 2, 3 e 4. Eu vou deixar para vocês como indicação aqui dos vídeos. Tenho certeza que vocês vão adorar. E se você puder, se inscreva no canal, deixa aqui o seu like, compartilha com aquela amiga que tá, assim, totalmente desacreditada dela mesma. E chega de milongas e bora pro vídeo. Bom, gente, o quinto capítulo desse livro, do Poder do Subconsciente, ele fala sobre um tema que se chama curas mentais em tempos modernos. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o que ele fala aqui, tá? O que é a cura, né? O que é que cura realmente a nossa mente? Onde se localiza o poder curador e de que modo ele pode ser posto em prática? Essas perguntas vitais interessam profundamente a todos nós. E a todas as respostas é sempre a mesma. Esse poder situa-se na mente subconsciente de todas as pessoas. E o processo curador é deflagrado por uma mudança de atitude mental da parte do doente. Ou seja, nós temos uma grande predisposição a muitas vezes achar que nós não temos nenhum tipo de poder de curar algo na nossa vida, né? Seja essa cura um sentimento, seja essa cura uma doença que você tenha, ou qualquer coisa do tipo. Mas acontece que todas as respostas para as nossas curas está aqui, ó, na nossa mente subconsciente. Tudo vem daquilo que a gente pensa sobre nós, porque tudo aquilo que a gente pensa sobre nós, de alguma forma, se materializa para fora. Quantas pessoas que você já conheceu aí, por exemplo, no seu ciclo de vida, que teve uma doença gravíssima e que se curou? Tive há pouco tempo uma vizinha minha que ela tava passando por uma situação muito complicada, ela tava com câncer de mama, tava muito avançado, ela teve que fazer todo um tratamento, mas a coisa que mais fez e mais teve funcionalidade na vida dela foi aquilo que ela pensava como cura. Inclusive, na época, pela religião dela, ela começou a fazer um tratamento espiritual e tudo isso era dito para ela que ela tinha que se sentir e se ver curada naquele momento. Então, isso é super importante para, de fato, curar tanto os nossos sentimentos quanto uma doença do nosso corpo mesmo. Aí ele fala assim, ó: nenhum praticante de ciência mental ou religiosa, psicólogo, psiquiatra ou médico jamais curou alguém. Diz um velho ditado: o médico trata, Deus cura a ferida. E aí ele vem falando, né, sobre um psicólogo, um psiquiatra que provocam uma mudança eficaz, removendo os bloqueios mentais dos pacientes. Então, quando você faz uma busca, né, por uma cura com um psicólogo, com alguém, não é ele que vai curar você. Ele vai te dar os meios, as formas para que você consiga, de alguma forma, mudar a sua mentalidade sobre você mesmo. Aí ele fala numa outra parte assim, ó: de idêntica maneira, cirurgião remove o bloqueio físico, permitindo que correntes curadoras funcionem normalmente. Nenhum médico, cirurgião ou praticante de ciência mental pode legitimamente alegar que curou um paciente. O processo curador, que é sempre o mesmo, pode receber numerosos nomes: natureza, vida, Deus, inteligência criadora, mas na realidade essas são apenas maneiras diferentes de denominar o poder do nosso subconsciente. E é isso. Você consegue imaginar assim, tem pessoas que às vezes elas estão passando por uma situação muito difícil de alguma doença ou até mesmo de uma doença psicológica. Essa pessoa vai procurar alguém para atendê-la.
Naquele momento, o que acontece? Às vezes a pessoa vem falando coisas para ela que fazem com que ela tenha uma visão diferenciada daquilo que ela é. Essa pessoa vem colocando dentro da mente dela situações como assim, você pode se curar, você tem a possibilidade disso. Da mesma maneira, pode acontecer, por exemplo, com o médico virar para alguém e falar assim, olha, a sua doença não tem cura. Mas a pessoa acreditar tão fielmente que aquilo, que ela está curada, que ela está bem, que isso pode prolongar muito a vida dela. Então tudo isso, na verdade, é a forma como você recebe e como você acredita e vê a sua vida. Então tudo parte da nossa mente, né? A gente pensa, nosso pensamento, nosso primeiro pensamento, e que vai para o nosso subconsciente como uma crença real de que aquilo está realmente acontecendo. Então ele fala assim, os milagres, por exemplo. A pessoa vai lá com tanta fé em Deus, com tanta fé, acreditando numa cura, em algo assim que os outros de fora não vê, mas aquela pessoa, ela consegue ter aquela fé dentro dela, que o subconsciente dela vem mandando informações para que ela possa realmente se curar e se sair da situação em que ela está. Aí numa outra parte aqui do livro, ele fala assim, ó, a cura mental moderna baseia-se na verdade irrefutável de que a inteligência infinita e o poder da mente subconsciente reagem segundo a fé do indivíduo, aquilo que eu acabei de falar aqui para vocês. Praticantes de ciência mental ou pastores seguem injunção bíblica. Isto é, entram em um reservado e fecham a porta, o que significa que silenciam a sua mente. Lembra daquela passagem bíblica que fala assim? Que você pode entrar dentro do seu quarto, né, fechar a sua porta e você tem a sua oração ali, você e Deus, que você não precisa fazer com que todo mundo acredite que você está sendo aquela pessoa fiel. O que vale mesmo é aquele seu íntimo, você e Deus. É mais ou menos sobre isso. Aquele momento é um momento em que você entra em transe, você começa a orar, você começa a imaginar as coisas que você deseja para sua vida, aquilo que você quer para que as coisas aconteçam para você, né? O momento da oração, ele é justamente esse momento. Ele é um momento em que a gente silencia ali com Deus, que é só você e Deus e ninguém mais. É um particular. É uma oração firme, é um momento fiel, sabe? É um momento que você visualiza coisas ali que às vezes quando você está no meio de todo mundo, você não consegue visualizar. E aí ele fala, ó, sabendo o que fazem, transferem o pedido ou desejo à sua mente subconsciente, sabendo que a inteligência nela existente atenderá de acordo com as necessidades específicas do paciente. Ou seja, seu momento, você e Deus, seu momento de você pensar, de você visualizar as coisas acontecendo em sua vida. E aí ele fala assim, ó, um único processo de cura. Um único e universal processo curativo opera por meio de tudo que tem vida. Esse princípio de vida opera no reino animal, vegetal e mineral, sobre a forma de instinto e lei da vida. Uma vez que seres humanos têm consciência dele, podemos dirigi-los conscientemente para nos beneficiarmos de incontável número de maneiras. São muito diferentes os enfoques, né, técnicas, métodos, uso do poder universal, mas só um único processo de cura, que é a fé. Ou seja, segundo a sua fé, assim será feito. É assim que Jesus veio para nos ensinar muitas vezes, né? Aqui. Nós acreditamos quantas pessoas que Jesus curou ali, né, na sua trajetória aqui na Terra. E ele falava assim, você se vê curado, você acredita? Né? Então ele foi curando cegos, ele foi curando paralíticos, ele foi curando pessoas como a mulher do fluxo de sangue, que só ali de tocar no manto dele, né, de se imaginar que um toque que ela desse no manto de Jesus, ela pudesse ser curada. Isso é ou não é uma fé, assim, absurda, gente? É como se a pessoa, assim, falasse assim, caramba, ela teve uma visão completamente diferenciada ali. Ela se viu curada apenas de tocar no manto de Jesus.
Então, esse é o nosso poder do subconsciente. Aí ele fala sobre a lei da crença. Ele fala assim, ó, todas as religiões do mundo representam formas de crenças que são explicadas de muitas maneiras. A lei da vida é a crença. O que é que acreditamos sobre nós mesmos, a vida ou o universo? A ti se faz aquilo em que acreditas. O que você acredita de você mesma? Você já se perguntou nisso? Quantos momentos da sua vida você percebe que você falhou por olhar para você e não se sentir capaz? Por achar que com você não, quando na verdade você nem sabia que você poderia estar pensando de forma diferente. As pessoas que tiveram processos de vida aí, sabe, como com vitórias, com coisas muito boas, elas se viram antes mesmo de estar vivenciando aquilo. Quantas pessoas que a gente ouve falar aí, famosas, que falavam assim, nossa, num instante ali eu tive uma visão diferenciada de mim, eu acreditei e aí eu continuei, eu persisti, eu me vi naquela situação e eu alcancei. Então ele fala justamente sobre isso, o nosso poder de crença, né, sobre nós mesmos. E aí num determinado pedaço aqui ele fala assim, ó, a terapia da prece é a ação combinada cientificamente dirigida das mentes consciente e subconsciente. A terapia da mente é a ação sincronizada, harmoniosa e inteligente dos níveis consciente e subconsciente da mente, especificamente dirigida para um objetivo definitivo. Na prece científica ou na terapia da prece, temos que saber o que fazemos e por que fazemos. Temos que confiar na lei da cura. A terapia da prece é, às vezes, denominada de tratamento mental, quando não de prece científica. Ou seja, aquele momento que você está fazendo a sua prece, que você está fazendo a sua oração, como é que você visualiza as coisas ali? Não é um momento em que você está ali de olho fechado, você está acreditando que aquilo pode ser ouvido, pode ser atendido? Pois é, dessa forma que a gente visualiza quando a gente está ali acreditando. Senão a gente nem orava, né, gente? Senão a gente não saía da nossa cama. A gente já se daria ali como pessoas que não alcançam os objetivos ou que não alcançam a cura, que não alcançam os momentos melhores da vida, né? O momento da nossa prece é um momento de fé, imaginar ali que já foi conquistado. E a gente esquece, às vezes, de usar isso no nosso dia a dia, nos nossos momentos. A gente esquece de visualizar isso durante o tempo que a gente tá ali, né, com o nosso dia corrido e tal. A gente, às vezes, passa tanto tempo visualizando coisas ruins sobre nós mesmos, quando na verdade a gente poderia visualizar coisas incríveis acontecendo pra gente, acreditando mesmo, sem estar vivenciando aquilo naquele momento. Aí ele fala assim, ó, na terapia da prece escolhemos conscientemente uma ideia de quadro mental ou um plano que desejamos vivenciar. Sabemos que nossa capacidade de transmitir a ideia ou imagem mental ao subconsciente ao vivenciar a realidade do estado presumido. E numa parte aqui ele fala assim, ó, damos graças pela cura que sabemos que virá. Ou seja, o ato da gente agradecer sem mesmo ter recebido ainda. Isso também foi algo que Jesus nos ensinou, que Deus nos ensinou sempre, né? Agradeça antes mesmo de você receber. Já se veja, já se visualize ali curado, alcançando seus desejos e seus objetivos, já dando graça por aquilo, né? Eu acho muito legal quando as pessoas dizem assim, ó, o que significa a palavra agradece, é que você tá falando o seguinte, a graça desce, ela vem, então você agradece, ela chegou para você. E aí ele fala assim, ó, enquanto oramos, recusamos-nos conceder qualquer poder ou condição negativa, ou admitir por um segundo, ao menos, que a cura não ocorrerá. Numa outra parte ele fala a cura pela fé, o que significa, como funciona e o que é essa fé incondicional, né? O que se conhece em geral como cura pela fé não é mencionado na Bíblia, que significa conhecimento da interação das mentes consciente e subconsciente. Aquele que cura pela fé é um indivíduo que assim procede sem nenhuma compreensão científica autêntica dos poderes e das forças envolvidas. Eu quero
deixar essa parte aqui, porque eu quero falar pra vocês de algo que aconteceu próximo a mim. A minha cunhada, ela tem uma amiga, e essa amiga dela tem uma mãe que tá passando por uma situação de um câncer terminal. E há pouco tempo, ela fez uma cirurgia, né? E nessa cirurgia, o médico chamou a família e falou assim, olha, mesmo tendo feito a cirurgia, nós não conseguimos reverter o quadro dela. Só que não disseram absolutamente nada pra ela. Então, na cabeça dela, na mentalidade dela, ela fez a cirurgia e ela estava curada. E, gente, ninguém sabe explicar. Essa mulher, ela tá bem, ela se reergueu, ela se levantou, porque ela se sentiu como se ela tivesse curada. Ela sentiu que, ela fala, né, pra família, assim, que as preces dela foram ouvidas. E ela tem vivido bem. E é coisas que nem os médicos falaram assim, olha, deixa como está. Deixa ela viver do jeito que ela está. Se ela tá se sentindo assim, é algo inexplicável, porque ela tá bem. E já tem muito tempo que ela tá vivendo nessa condição e está se sentindo cada dia melhor. Então é uma coisa assim que não dá pra gente explicar, né? Isso é ou não é uma mentalidade onde a pessoa colocou ali como curada? É ou não é o poder do nosso subconsciente trazendo pra gente a cura? E ele fala sobre a fé subjetiva. E o que significa? A mente subjetiva ou subconsciente do indivíduo é tão suscetível ao conteúdo da mente consciente ou objetiva quanto a sugestão de outra pessoa. Segue-se que qualquer que seja nossa crença objetiva, se nos internalizarmos a fé ativa ou passivamente, a mente subconsciente será controlada pela sugestão do nosso desejo e se tornará realidade. Que foi o exemplo que eu acabei de traçar aqui para vocês de um acontecimento próximo a nós, né? Aí ele fala assim, ó, ele vai dando exemplos aqui, né? Ele fala assim que a explicação é simples. Ele fala que pessoas que foram acalmadas, tranquilizadas, instruídas a entrar num estado de absoluta passividade, nada dizer, nem pensar por algum tempo, né? Então ele vai falando vai mostrando aqui pra gente alguns exemplos, né, sobre isso. E depois ele vem falando aqui, ó, sobre o significado do tratamento à distância. Vocês já passaram por isso, gente? Tem pessoas que já também me disseram sobre o reiki. Eu não conheço muito a técnica, tá? Não é uma coisa que eu estudei muito sobre, mas eu já vi pessoas dizerem que teve uma pessoa que estava ali num estado de enfermidade e uma pessoa lá longe fez um reiki para ela e ela acabou se tornando ali bem, ficando curada. Assim também como é a oração, né, dentro da igreja. Eu vou na igreja e ali tem aquele momento de oração quando alguém tá passando por uma enfermidade e as pessoas vão se curando com essa energia que a gente vai mandando para elas também, né? Então ele vem falando sobre esse significado. Aí ele fala assim, ó, suponhamos que enquanto mora em Los Angeles, você recebe a notícia de que sua mãe, que reside em Nova York, está gravemente doente. Seu primeiro impulso é deixar a casa, o trabalho e correr para ela. Mas e se isso não fosse possível? E aí, como é que seria? Você renunciaria a qualquer esperança de emprestar forças de sua fé ao processo de recuperação dela? Claro que não, né, gente? Seria um momento ali em que a gente ia entrar na oração, ia enxergar ela curada, né? O nosso momento de oração, nosso momento entre nós e Deus, é o momento em que a gente tá ali com os nossos pedidos, é o momento que a gente começa a imaginar a pessoa ficando bem. Então isso é super importante, né? E aí ele fala assim, ó, conquanto não possa estar fisicamente presente, suas preces ainda assim chegariam a ela. E é o Pai interno que faz essa obra, né? Essa obra criadora, da lei criadora da nossa mente. E ele fala aqui, ó, liberando a ação científica da mente subconsciente. Uma amiga psicóloga disse-me que a biópsia revelará a presença de células cancerosas em um de seus órgãos vitais. O oncologista recomendou um doloroso e perigoso tratamento. Todas as noites antes de recolher-se, ela afirmava tranquilamente: todas as células, tecidos nervosos e órgãos do meu corpo estão sendo, neste momento, tornados sadios, puros e perfeitos.
saúde e harmonia estão sendo restabelecidas em meu corpo. É importantíssimo, gente, se você está aí dentro da sua casa, nesse momento, assistindo a esse vídeo, e você está passando por uma situação difícil, seja ela de algum problema da sua saúde física ou da sua saúde mental, comece hoje mesmo a visualizar a cura para você, a cura para todos os seus problemas. Isso é de fato algo que Deus nos ensinou, algo que Jesus veio aqui para nos ensinar. Nós devemos agradecer antes mesmo de receber. Lembre-se sempre disso. Se ver curado, ver alcançando, ver de forma diferente. A forma como você pensa de você é a forma como você é. Se você conseguir pensar coisas boas daquilo que você no seu dia a dia, você pode ter certeza que existirá uma transformação enorme na sua vida. Se você começar hoje mesmo a ter fé naquilo que você tem para conquistar, pode ter certeza que vai caminhos se abrirem, que vai coisas assim das quais você não vai saber explicar, vão acontecer. Então pare para pensar em tudo isso, pare para ver a forma como que você se vê, como que você reage às notícias que você tem, seja da sua saúde física ou da sua saúde mental. Porque elas são muito importantes para mudar o quadro da sua vida, para mudar a forma como você pensa de você mesmo. E aqui ele vai falando sobre atitudes que promovem saúde, tá? Então ele fala assim, ó, descubra o que cura. Aí ele fala, compreenda as instruções do seu corpo, dadas na mente subconsciente, que curarão a sua mente e seu corpo. Formule planos definidos para passar ao subconsciente os seus pedidos e desejos. Às vezes, se você não tem ali uma forma de orar, se você às vezes fica muito perdido ali, escreve, né? Escreve ali uma oração do dia a dia. E se você também não conseguir falar nada, ajoelha teu joelho no chão, fecha teus olhos, entre ali num estado mental de visualização, sabe? Deus, ele sabe o que a gente sente. Ele sabe o que pensamos sobre nós. Então, se você conseguir fechar os seus olhos e visualizar a situação diferente, às vezes você não precisa nem abrir a sua boca. Você já tá mandando ali pra Deus tudo aquilo que você pensa. Você já tá mandando ali pro seu subconsciente, você curada, você bem, você firme no seu processo. Isso é muito importante. Imagine o fim desejado e sinta a realidade. Veja ali o que você quer alcançar. E já veja aquilo como real para você. Chegue a uma conclusão sobre o que é crença. Saiba que a crença é um pensamento em sua mente e que aquilo que você pensa é aquilo que você cria. Isso é muito, muito, muito importante. Analise bem aquilo que você pensa sobre você, porque às vezes você está criando uma realidade que não é tão boa assim, porque você fica pensando coisas ruins sobre você mesma. É tolice acreditar em doença ou em qualquer coisa que machuque ou te prejudique. Se veja curado. Comece a se ver curado. Você está passando por aquele processo que tá difícil, mas você tá acreditando, você tá firme. Veja os exemplos que eu usei aqui de pessoas que passaram por esse processo que tá bem. Os pensamentos nobres e grandiosos que você habitualmente alimenta transformam-se em grandes atos. Para de ficar alimentando pensamento ruim, tá, gente? Para de ficar ali falando Você tem boca pra falar em voz alta coisas ruins sobre você e não tem boca pra falar coisas boas? Para, hein? Bora mudar isso aí. Isso daí é passado. Aplique em sua vida o poder da terapia pela prece. Escolha um plano, uma ideia, um quadro mental, una-se emocionalmente a essa ideia. Isso é muito, muito legal. Olha, eu comecei a praticar isso na minha vida todos os dias, de manhã e à noite. Todos os dias de manhã, orando, agradecendo, pedindo a Deus que Ele abençoe meu dia, que Ele me dê ideias, planos, formas de mudar as condições, de alcançar os meus sonhos e objetivos, ser à frente da minha vida. Então é um momento ali que eu já vou orando e já vou mentalizando coisas boas. Na hora de dormir, eu vou ali agradecendo e vou também dormir pensando, né, naquilo que eu desejo minha vida já como realizado. Isso daí é uma coisa grandiosa na vida, viu? Fé absoluta significa que o indivíduo pode obter resultados de cura sem nenhum conhecimento dos poderes e forças em jogos. Então, às vezes você pode pensar assim, mas eu não tenho conhecimento nenhum. Para, gente. O conhecimento tá dentro de você. Tá em você acreditar que tudo aquele quadro que você tá vivenciando ali pode ser mudado, ok? Então é isso.
Ó, aprenda a orar pelas pessoas amadas que possam estar doentes. Aquiete a sua mente, seus pensamentos, dê saúde, vitalidade, perfeição, operando através da mente subconsciente universal. Serão sentidos e se tornarão manifestos na mente das pessoas que você ama. Então, se você é uma pessoa, às vezes, que está distante, está passando por uma situação difícil, está passando por um momento de enfermidade, saiba que a sua oração e a sua energia positiva para ela será muito bem-vinda. Então não se esqueça de colocar elas nas suas orações. Eu sempre, quando for finalizar minhas orações, eu oro por alguém específico ali, sabe? Se eu sei que alguém tá doente, eu sempre coloco aquela pessoa todo dia ali na minha oração. Mas se não é ninguém doente, às vezes é um vizinho, que às vezes pode até estar me prejudicando, eu oro por ele. Eu oro para que Deus trabalhe a vida dele, trabalhe na mente dele, para que ele melhore como ser humano, sabe? É muito importante isso, mandar a energia positiva para as pessoas, levando para Deus as nossas orações. Tá bom? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Sei que ele ficou um pouquinho longo. E se você assistiu ele até o final, comente aqui pra mim. Comente o que você acha sobre tudo isso, né? Sobre a gente, sobre a fé. O que a fé pode ter mudado na sua vida. É legal que vocês compartilhem aqui nos comentários, porque ajuda muita gente aí que às vezes tá até atravessando uma situação difícil. E isso é muito importante, porque vira ali uma rede de apoio, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!